Em Neemias capítulo 2, se os irmãos já perceberam, será a nossa terceira mensagem no texto de Neemias. Nossa terceira mensagem no texto de Neemias. Hoje nós traremos uma abordagem voltada para a família, porque o mês de maio é o mês das mães, mês de maio é o mês das noivas. Mês de maio nós paramos para falar sobre família. Amém? E nessa noite o tema da nossa reflexão é: não desista da sua família. Amém? Você gostou desse tema? Não desista da sua família. Você gostou? Glória a Deus. Neemias capítulo 2, do verso 9 ao 20. Vai ser projetado aqui, mas quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Então, vim aos governadores da além do rio e dei-lhes cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Versículo 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçar as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Oremos mais uma vez, agradecendo a Deus por sua palavra. Deus santo, maravilhoso, justo e fiel. Nós sabemos que família é um projeto teu, Senhor. Foi o que o Senhor que trouxe à existência a família. E nós, ó Deus, te agradecemos pela nossa família. Toda pessoa que está aqui veio de alguma família.
E nós te agradecemos, Senhor, por mais que tenha os desafios que sobrevieram na infância, na adolescência, na juventude. E hoje, Senhor, nós te agradecemos, porque família é um projeto de Deus. Abençoa cada família que está aqui, Senhor. Que não só por conta do mês de maio, que venhamos refletir e como nós estamos, Senhor, como família. Pai, mãe, filhos, esposo, marido, sogra, genro, irmão, primos. Nós te pedimos e consagramos cada família daqui da IBF, que a nossa família possa funcionar e que nesse mês de maio possamos refletir, Senhor, e entender o que nós temos muito a fazer para que a nossa família, Senhor, possa ser um pedaço do céu. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Tem uma frase do pastor Cláudio Duarte, muito conhecida, que diz: não há sucesso que justifique o fracasso de uma família. Não há sucesso que justifique um fracasso de uma família. Família é um projeto de Deus. A família existe porque Deus a trouxe à existência. E é justamente por conta disso que nós não podemos desistir da nossa família. Por que eu não posso desistir da minha família? Porque ela é um projeto de Deus. Eu vou repetir a minha fala, você não precisa repetir comigo, mas eu gostaria que você fixasse isso no seu coração. Você não pode desistir da sua família, porque ela é projeto de Deus. Amém? E isso justifica todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício para que a nossa família ela possa funcionar. Sei basicamente que os irmãos, ao lerem o texto que nós lemos nessa noite, entenderam que a mensagem de Neemias não tem nada a ver com família. Eu sou desse pregador que gosta de falar o que o texto diz. Ou seja, eu não uso o texto como pretexto. Eu gosto de usar o texto e comunicar a partir do que o autor, o Espírito Santo, inspirou. Sou desse pregador. Como os irmãos estão se acostumando ainda comigo, com o tempo onde entender que eu gosto disso. Enquanto a isso, vou usar alguns adjetivos que talvez nem sejam adjetivos, né? Quanto a isso, eu sou chato, eu sou cabuloso, né? Eu prezo bastante. Se eu abrir o texto, eu gosto de dizer o que o texto está dizendo. Eu não gosto de colocar palavras na boca de Deus. Quanto a isso, eu sou dessa escola. Tive professores que me ensinaram dentro desse contexto. Mas não é somente disso. De repente, se estamos falando sobre um assunto e a pessoa está ouvindo o assunto e vem falar um assunto que tem nada a ver, automaticamente nós vamos olhar para ela e dizer assim: você estava em Marte? Aí ela vai olhar assim e dizer assim: por quê? Você não entendeu nada do que estávamos falando? A não ser quando a gente coloca um ponto final, quando nós colocamos um ponto final, nós podemos começar outra história. Tá ok? Mas eu prezo por isso. Eu irei explicar o texto, mas a nossa aplicação, porque existe a seguinte maneira. Toda pregação ela tem a leitura, eu li o texto. Agora eu tenho a obrigação de explicar o texto e depois aplicar o texto. Pode anotar na sua Bíblia, a pregação ela se fundamenta nesses três pilares: leitura, explicação e aplicação. Isso serve até para a gente evangelizar. Vamos evangelizar. Vou ler o texto. Depois de ler o texto, você vai explicar e você vai aplicar.
essa tríade de três. É assim que funciona. Eu estou fazendo essa explicação porque vai ser tendo como fundamento as aplicações, a partir do texto que nós lemos, que nós podemos trazer para cada um de nós quando o assunto é família. Porque como eu estava explicando, trazendo ao coração da igreja, falando sobre Neemias, eu não quis parar e pedir a Deus uma direção a partir do próprio texto de Neemias, que pudéssemos refletir no que a Escritura ela diz para nós. E já falamos sobre Neemias. Neemias como servo de Deus, Neemias o copeiro do rei, Neemias estando bem distante, Neemias aparentemente sem ter nada a ver com a condição do povo de Deus, disponibilizou o seu coração para acabar com a miséria e para levantar os muros de Jerusalém. E é isso que Neemias faz. Neemias sabe que o povo de Deus não deveria estar naquela condição. Quando ele ouve que o povo de Deus estava naquela condição, ele começou a chorar, orar e jejuar. Eu falei em algumas pregações já que existe a realidade real e o ideal, o Everson. O realismo, como se encontrava o povo de Deus, e como ele deveria estar. Então, Neemias chora, porque sabia o que Deus queria. Deus não queria que o seu povo estivesse com os muros destruídos, sem portas, vulnerável. Quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias passa 3 dias, descansa. Cuidado, viu, com essa falta de descanso, viu? Deus descansou porque você não descansa, crente. Descansa. Nem sempre é sobre cavar poço. Às vezes é sobre ficar em casa. Essa linguagem os irmãos entendem, né? Neemias passou 3 dias, descansou. Aí Neemias faz algo interessante. O quê? Neemias faz um inventário. Neemias levanta-se e vai ver como estava a condição real dos muros. Pega essa palavra, inventário. Neemias foi atrás de informação. Neemias foi fazer uma inspeção para ter a dimensão do problema de Jerusalém. Eu pergunto para você que está aqui, olhe para mim. Você sabe quais são os reais problemas da sua família? O que Neemias fez foi isso. O quê? Um inventário. Ele foi atrás de informação. Ele foi ver com seus próprios olhos. Então, olhando para a sua casa, olhando para você como marido, olhando para você como esposa, antes de olhar para o seu marido, antes de olhar para os seus filhos. Você, filho, antes de olhar para o seu pai, antes de olhar para a sua mãe, olhando para você, o que é que falta em você para que você possa dizer que você é um bom filho? Você consegue olhar para dentro de você e enumerar os teus defeitos. Todo mundo aqui um dia já fez entrevista. Aí chega para fazer entrevista. Aí a psicóloga da empresa, do RH, faz: cite 3 defeitos. Aí o perfeito diz: eu não tenho defeito. Às vezes nós não pensamos nos nossos defeitos. Quando chega no RH, cite 3 qualidades. Aí, se eu falar que eu sou bom demais, eu vou me queimar, né? Mas se eu falar os meus defeitos, eu já vou me entregar aqui, eu não vou ser contratado. Você já se passou por esse dilema?
Todo mundo aqui um dia já fez uma entrevista, né? E pensando nisso, você, olhando para você como esposa, pode dizer assim, pastor, eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso ser uma mulher melhor. Eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso ser um marido melhor. Mas você consegue dar nome? Exemplo. Como os irmãos estão conhecendo mais o pastor, deixa eu falar algo da minha intimidade. A minha esposa é extremamente romântica. Até um tempo atrás eu tinha que escrever carta. Mas nunca você escreveu uma carta para mim. É porque nesse tempo não tinha Instagram, né? Agora é Instagram. Só que é o que ela gosta. Não necessariamente é um gosto pessoal. Toda mulher quer ser tratada carinhosa. Só os homens vai falar comigo, vai completar. Irmãs, vocês serão hoje as minhas seguranças. Varões, toda mulher gosta de ser tratada carinhosa. É isso aí, Gustavo. Aí nós olhamos e perguntamos, a minha esposa gosta de carinho. Mesmo que você, meu irmão, seja um papel de embrulhar prego. Aquele papel grosso, parente distante de seu Lunga. Os irmãos aqui em Vitória conhecem quem é seu Lunga? Eita, Karina conhece? Sim, seu Lunga. A sua esposa não merece. Então, assim, na minha introdução, eu estou trazendo esse ponto do inventário. Por quê? Eu quero trazer a concepção dos irmãos sobre quando a gente faz inventário. É uma palavra que é bonita, né? Quando nós temos que levantar uma posse que nós temos para receber. A fazenda, a herança, os apartamentos. Opa, glória a Deus, aleluia! Mas para inventariar, e eu sei, eu passei 4 anos fazendo inventário. Aí nós vamos ter a percepção do que precisa. A questão é, ao olhar o que é necessário dentro da nossa casa, nós vamos desistir ou vamos persistir na nossa família? Depois de você ver que o seu marido, depois que 20 anos de casamento, nem liga mais para você. Depois de 20 anos de casamento, você, esposa, talvez nem ligue mais para o seu marido. Eu quero saber, é 20 anos junto. Já era para ter tido tempo de ter aprendido a cozinhar. Como aprendeu? Se vira e cozinha para tu mesmo. Eu estou falando assim, parece ser engraçado. E eu estou tentando não deixar o clima pesado. Mas são coisas que são comuns entre nós, que são evidências que nós estamos desistindo da nossa família. Não necessariamente é a pessoa que arruma as malas e vai embora que desistiu da sua família. Às vezes, no nosso casamento, nós mesmo vivendo, acordando juntos, desistimos da nossa família. Mas eu quero dizer para você, não desista daquilo que é projeto de Deus. Tem alguém que quer que você desista. O diabo quer fazer com que esse projeto ele desapareça. O diabo quer que você não tenha mais estímulo de se dedicar à sua casa. É o diabo que está colocando na sua cabeça esse desânimo. Então a nossa palavra, nesse dia de hoje, com esse imperativo, com essa afirmação contundente, com essa afirmação para te estimular, para me estimular, para me desafiar, para te desafiar, é: não desista da sua família. Vamos pensar nisso em 3 aspectos. Não desista da sua família
apesar da falta de apoio. Não desista da sua família, apesar dos desafios e inimigos. Não desista da sua família, porque ela é projeto de Deus. Amém? Esses slides, depois Larissa coloca no grupo, para os irmãos verem o que nós estamos falando. Não desista da sua família, apesar da falta de torcida. Neemias, quando chega em Jerusalém, versículo 10 diz, e o que eu vim do Sambalate, é uma espécie de um governador de Samaria, o Honorita, e Tobias, o servo amonita. Veja essa afirmação. Lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, veja esse versículo. Quando Neemias chega com a sua comitiva, alguém olhou e disse, não estou acreditando. Querem mudar a condição de Jerusalém? A minha vontade, o meu desejo é que esse povo permaneça na miséria. Eles deixaram evidente o seu desagrado, que alguém veio para mudar a condição do povo de Deus. Nós temos a cultura, nós temos críticas, nós temos as crises, ou seja, nós temos oposição externa que trabalha para que a gente venha perder um estímulo para desistir da nossa família. Ou seja, tem pessoas, ou tem mesmo o diabo, ou tem a condição que diz para a gente para ficar do mesmo jeito, ou seja, na ruína, na miséria, sem os muros, sem proteção. Meus irmãos, nós não devemos trabalhar pela nossa família porque nós vamos ter apoio. Por quê? Porque família é projeto de Deus. Primeiro, Deus despertou quantas pessoas para trabalhar para a obra? Um homem só. Quem? Neemias. Aí Deus despertou você, Valber. Deus despertou Felipe. Deus despertou Nauma. Aí Deus despertou Maria. E às vezes Deus levanta alguém na casa e os outros pertencentes da família ainda não perceberam o que precisa. Aí a mãe está tentando estruturar a casa e o marido não contribui. Os filhos não contribuem. Aí o que acontece? A gente não quer permanecer porque não está tendo o apoio. Nós não queremos continuar porque mesmo na nossa intenção, nas nossas atitudes, o que está acontecendo? Não está tendo a correspondência. Quando Neemias chegou, alguém já declarou, evidentemente, alguém deixou claro, poxa, já chegou esse povo, é melhor que eles permaneçam na ruína. Irmãos, família é projeto de Deus. Isso já é suficiente para que você se desperte para trabalhar pela sua casa. Quando eu falo e digo trabalhar, é nos esforçarmos para que a nossa casa para que o nosso lar possa, de fato, funcionar. Exemplo, vamos entrar num assunto difícil. Um dos assuntos mais difíceis que nós temos para falar quando o assunto é família, sabe qual é? Perdão. Você sabe disso, né? Porque tem o ente querido que às vezes pede perdão da boca para fora. Porque quem pede perdão está dizendo o seguinte, eu errei e quero mudar.
Mas a pessoa machucada, por mais que a pessoa esteja declarando que se arrependeu e quer mudança pelo fato de estar machucada, olhando para a sua mágoa, não quer de maneira alguma perdoar. Aí fica um conflito. Alguém que está dizendo, eu estou expondo o meu erro, mas a outra pessoa está preferindo dar espaço para a mágoa e diz, eu não vou te perdoar. O que acontece? Conflito. O que acontece? O ambiente do lar não fica do jeito adequado. Irmãos, perdão não é sobre merecimento. Perdão, Felipe, não é sobre merecimento. Mas se eu vou pedir perdão, e nós sabemos que muitas vezes nós vamos errar nos nossos relacionamentos, quantos pais aqui já não pesaram a mão demais nos filhos? Era para ter dado uma lapada suave, deu uma lapada pesada. Aí depois fica a consciência pesada. Aí depois de 20 anos o filho vai lembrar, eita, quando vai chegar diante de uma goiabeira vai lembrar, a nostalgia vai quando olhar a goiabeira, não vai olhar o tronco da goiabeira, vai olhar aquela parte fininha do cipó, eita que eu apanhei de cipó de goiaba. Quando chega no armazém, quando lembra da mangueira, vai dizer, eita, apanhei muito de mangueira. Quando chega no armazém, vê um pedaço de fio, eu acho que ninguém aqui na IBF apanhou de fio, não. Misericórdia, ninguém foi trabalhoso assim, não. Ou foi? Gerlan. Depois nós vamos conversar no gabinete, Gerlan. Meus irmãos, às vezes a mão passa dos limites. E às vezes fica um entrave da relação do pai com o filho, do filho com a mãe. E às vezes não tem essa torcida, não tem esse estímulo olhando para o outro. E o que acontece? Nós não queremos continuar fazendo o que nós fomos chamados para fazer. Então, a princípio, não é olhar se estamos tendo aplausos. A princípio, não é sobre olhar para saber se estamos sendo escutados. A princípio, não é olhar e saber se estamos sendo entendidos. A princípio, é fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então, não desista da sua casa. Irmão, se você errou com a sua esposa, minha irmã, se você errou com o seu marido, se você errou com a sua mãe, se você errou com a sua noiva, mas só tem um casal aqui, pastor. Para, pastor. Se você errou, peça perdão. E persista. Porque a hora certa vai chegar. Não desista. Depende de você. Não terceirize. Se minha esposa ela der o primeiro passo, você está esperando o primeiro passo da sua esposa. Você está esperando o primeiro passo do seu filho. Você está esperando sempre o primeiro passo de alguém, quando na verdade tem que ser você a dar o primeiro passo. Você já tentou levantar a bandeira branca? Isso vai fazer toda a diferença. Por quê, Lucas? Porque você não está desistindo, por mais que não esteja sendo correspondido, porque você está lutando por algo que vale a pena. E é o quê? A sua família. Amém, igreja? Neemias é um exemplo. Veja, Neemias está lutando por algo que vale a pena. Os muros, o seu povo. Então vale a pena para nós. Tem causas que não valem a pena para nós. E nós lutamos. E quando tem causas que valem a pena, nós não queremos lutar. Mas isso vale a pena. Eu acho lindo, sabe o que eu acho lindo? Quando eu encontro um casal e pergunto, faz quanto tempo de casamento?
Tem casal que faz, a irmã faz. É 40 anos, meu filho, mas foi muita luta, foi muito sofrimento. E os dois crentes, tá? Foi muita luta, foi muito sofrimento. Olha, pastor, foi a graça de Deus. Meu irmão, o que você foi para essa mulher? O lindo é quando o casal crente, pastor, 40 anos de casamento, tivemos luta, mas esse homem me amou tanto, ele cuidou tanto de mim, me deu tanta atenção, tanto amor. Não foi no improviso, pastor, que nós chegamos. Não foi para manter somente de assim, casados para sempre. Chegamos até aqui, não. Nós nos amamos na saúde e na doença. Na tristeza e na alegria. Não foi algo que aconteceu acidentalmente. Foi algo intencional. É lindo. É maravilhoso. Que algo espetacular. Que você possa olhar para você. Eu acho que minha esposa pode dizer isso de mim, né? Se não disser, está errado, né? É que o pastor da igreja está todo troncho. Pode. Mas é isso que nós queremos ministrar ao coração da igreja. Que o nosso casamento seja uma bênção, a ponto de você ter ciúme. Mas assim, eu não deixo meu gordinho por nada. Ele é uma bênção para mim. Ai, de quem chegar perto. Eu quero esse nível de casamento. A minha velha, ninguém nem chega junto. Essa mulher aí, eu não encontro uma em lugar nenhum. Tem que ser assim. Mas você não pode desistir. Ou seja, não se distraia com quem quer parar a obra. Neemias não levou em consideração o desagrado. Neemias não levou em consideração a oposição externa. Neemias, como diz no capítulo 6, no verso 3, diz: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para perder com aquilo que é supérfluo. Não tenho tempo para perder para aquilo que vai me tirar da minha missão. Não tenho tempo para perder com aquilo que me faça me tirar da minha casa. Por isso, meus irmãos, veja, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, mas também eu gosto de ficar em casa. O marido não pode estar o tempo todo fora de casa, não. Por quê? Porque ele tem que estar em casa. A ausência paterna é prejudicial para os filhos. A ausência marital é prejudicial para a esposa. O ano passado, eu trabalhei muito viajando. E o meu pai trabalhou muito viajando. Tinha vez que meu pai passava meses fora de casa trabalhando. Foi quando, o ano passado, eu trabalhando, eu passei, foi a quantidade de dias mais longa que eu passei fora de casa, eu acho que foram 10 dias. Eu fui para Paraíba, fui para Campina Grande, foi bom que eu conheci o Açude Velho, uma coisa espetacular. Não sei se vocês já foram. Passei 3 dias em Campina Grande e depois fui para o interior da Paraíba. Foi quando o Espírito Santo disse para mim: seu pai ficou ausente de casa. Era algo justo e ele estava trabalhando. Mas você quer ficar ausente e quer que os seus filhos fiquem sem você. Eu disse: espera aí, Espírito Santo. Desse dia em diante, eu disse para minha esposa, disse para meus filhos: eu vou ficar em casa. A nossa ausência não justifica. Por isso,
Largou, vai para casa, vazou. Largou, vai para casa. A sua família precisa de você. Amém? Porque, olha, para tirar um homem de casa tem que ser o trabalho. Fora disso, o homem não pode estar ausente. A gente pode até sair os homens da igreja e tal, mas nada é para tirar-nos da nossa casa. E você casou e construiu família. Então tem que estar dentro de casa com a sua mulher. Dá uma dor de cabeça para ela, mas ela não vai dizer, vai-te embora não. Ela vai dizer, oi, vai ali, tem um cafezinho para você, mas fica dentro de casa. Isso é bênção. Nosso segundo ponto é, não desista da sua família, apesar dos desafios e inimigos. Neemias fez um inventário. Neemias foi ver o que ele precisava fazer de fato. E os comentaristas dizem que Neemias viu que não iria conseguir construir os muros na mesma dimensão de antes. Neemias sabia que quando ele foi, levantou-se os homens, e no versículo 19, mais uma vez, Sambalate, o Honorita, Tobias, e levantou-se mais um homem, o arameu, e passaram a zombar, e a desprezar, e passaram a dizer, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Meus irmãos, às vezes o desafio é muito grande. Neemias fez o inventário e às vezes nós olhamos a dimensão do problema. E é olhando a dimensão do problema que nós vamos dizer assim, eu vou continuar ou não, irmão Silvio? Às vezes tem pessoas que não querem nem casar, porque sabe que casando vai ter desafio a enfrentar. Casamento não é ruim não, irmãos. Casamento é bênção. Eu acho que de 16 anos para trás, a maior bênção que Deus me deu foi o casamento. A maior. Depois os meus filhos. Em 2005 eu conheci essa pessoa maravilhosa daqui. 2005. O ano passado fizeram quantos anos? 20 anos. 20 anos. E foi maravilhoso, Everson. Construir tudo com uma pessoa só. Aprender tudo com uma pessoa só. Jovem, não tem muito jovem aqui, né? Mas eu digo para você, jovem, você não precisa provar do mundo, ter experiência do mundo, para que quando casar, dizer assim, eu estou pronto. O crente, ele casa mesmo sem saber de nada. Vamos casar. A Bíblia, o manual, vai dizer para a gente como que a gente tem que viver como casado. E isso é maravilhoso. Dois abestalhados, sem saber de nada, casa, depois olha um para a cara do outro, vai dizer assim, o que é que nós fazemos agora? Mas vai fazer. Vale a pena o custo do teu suor. Vale a pena o custo de enfrentarmos o desafio que nós temos para fazer. Mas veja, Neemias não tinha que construir, tinha que reconstruir. Construir é uma coisa, reconstruir é outra. O que é mais difícil? A construção ou a reconstrução? Tem pedreiro aqui para me ajudar. Deixa eu ouvir dos pedreiros. Misael, o que é mais difícil? A construção ou a reconstrução? Construção? Reconstrução ou construção, Gerlão? Os pedreiros de Virgílio da igreja. Meus irmãos, tudo tem seu desafio, né? Mas vamos lá. Vamos entender. A gente vem construindo e de repente nós destruímos. Mas o que foi que levou à destruição? Vamos olhar. Uma ofensa. Estamos falando aqui fisicamente, Misael. É mais difícil a construção, pastor. Mas vamos pensar nas atitudes. E reconstruir os muros da nossa casa. Os muros do nosso relacionamento. Depois de uma ofensa. Que tem irmão aqui que guarda.
que guarda. E o nome disso é mágoa. Sabe, né? Que mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro... Oi, crente. Quando o assunto é ofensa, aí eu não quero perdoar. Aí o marido quer o perdão. Como que fica para reconstruir esse muro? Aí, meu irmão, você vai ter que lutar. Relutar para conseguir conquistar a confiança. E aqui, não pense numa coisa só, não. É ampla. O nosso comodismo. Veja. Neemias vai atrás de informação. Neemias tem a inspeção. Neemias, ele sabe o que vai fazer. Ele tem a definição do que vai fazer. E ele vai desempenhar. Ele vai implementar. Ele vai realizar a sua visão. Neemias sabe o que tem que fazer. Define o que tem que fazer. E ele não aborta a missão. Veja, tem um slide aqui que eu achei interessante, uma frase. Que diz o seguinte: apatia só pode ser superada pelo entusiasmo. E o entusiasmo só pode ser despertado por duas coisas. Primeira, o ideal que captura a imaginação. Segunda, o plano inteligível e capaz de levar o ideal à prática. Quem falou isso foi James Boyce. Mas veja, onde tem a apatia... Não, veja, o meu ponto é: não desista da sua família, apesar dos desafios, apesar dos inimigos. Muitas vezes nós ficamos apáticos, parados, cruzamos os braços e vamos dizer, não vai mudar. Fazia mais ou menos quase 150 anos que os muros de Jerusalém estavam do mesmo jeito. O povo se acostumou a viver naquela condição. Aí veio Neemias, alguém de fora, e disse, isso pode mudar. Você, minha irmã, pode dizer, isso pode mudar. Você, meu irmão, pode dizer, isso pode mudar. Você, filho, pode dizer o seguinte, o clima lá em casa precisa melhorar. Você pode ser o primeiro a tomar posição, orar, porque alguém precisa agir e nós somos sendo chamados para agir. A apatia não vai fazer com que nada melhore, nada mude, que tudo só permaneça da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, não desista. Segundo slide, por favor. Neemias, ele teve a visão. E a visão, ela nos convida a imaginar o futuro de uma forma que exige mudar o presente. Qual foi a visão de Neemias? Os muros reconstruídos. Neemias está tendo uma perspectiva de futuro. Neemias, quando foi orar, foi até o rei. Neemias não idealizou que talvez reconstruísse. Neemias disse, eu vou para Jerusalém e vou reconstruir o muro. Não foi baseado na incerteza, foi baseado na certeza. Quem tem visão, meu irmão, vai ter a atitude correta e vai dizer, o ponto certo vai chegar, a condição ideal vai chegar. Isso fez com que o seu presente fosse mudado. E qual é o nome disso? O nome disso é esperança. Esperança é a projeção do futuro que afeta o nosso presente. Por isso que nós vivemos com a perspectiva da certeza do céu. A esperança nos faz ter a perspectiva correta de que Jesus está voltando. E por entender que Ele está voltando, nós vivemos como se estivéssemos esperando Ele. Esperança é isso. Veja, a visão necessita de disposição da parte dos ouvintes para fechar os olhos temporariamente
a realidade atual e imaginar o que poderia ser. Veja, no verso 19 diz que chegaram os inimigos e disseram: o que é isso que vocês estão fazendo? O rei sabe disso. Vocês querem se rebelar porque Esdras reconstruiu o templo e Esdras começou a reconstruir o muro. Quando Esdras começou a reconstruir o muro, foram até o rei, esse mesmo rei, e disseram: olha, estão reconstruindo o muro. O rei mandou parar a construção na hora. Por isso que Neemias pede cartas, por isso que Neemias pede autorização, por isso que Neemias já vai preparado, porque sabia que pessoas iriam se levantar. Meus irmãos, quando nós nos levantamos para trabalhar, quando nós nos levantamos para querer o bem da nossa casa, o inimigo vai se levantar e vai ficar buzinando no meu e no teu ouvido. Perdoa não, ele vai fazer de novo. Teu filho, tu fala e nada. Já arrumasse a casa umas 10 vezes durante o dia. E vai tudo continuar do mesmo jeito, porque é todo mundo bagunceiro. E o inimigo fica lançando no nosso ouvido, lançando o que Paulo diz no capítulo 6, do verso 10 ao 20. Setas inflamadas. Vocês lembram, né? Que o escudo da fé não é qualquer escudo. Esse escudo que Paulo está falando lá em Efésios, no capítulo 6, o escudo da fé, era um escudo do tamanho de uma porta, que era revestido de couro, para que quando a flecha viesse, não conseguisse grudar a flecha inflamada, ela não conseguiria grudar e incendiar o escudo. Era um escudo adequado. Eu pergunto para tu, pergunto para mim, pergunto para nós. Qual escudo nós temos usado? Se for o escudo que pega fogo, não é o escudo da fé. E não ache porque você está trabalhando e se colocando à disposição que o inimigo vai deixar de lançar flecha. Ele vai continuar lançando, mas com o escudo da fé, nós não vamos aceitar o que o inimigo está querendo que nós desistamos da nossa família. Então, meus irmãos, Neemias enfrentou uma história de derrota, porque eles tinham parado. Neemias não parou, ele continuou. Neemias foi e falou para as pessoas de uma maneira que pudesse estimular elas. Neemias chega, não declara nada para ninguém. Todo mundo achou estranho. Os cavalos reais, os persas estão aqui. Neemias não declarou nada para ninguém. Neemias foi, fez a inspeção, fez o inventário, continuou caminhando. E todo mundo, o que é que esse homem quer? O que é que ele vai fazer? Mas no momento certo, Neemias falou. E o que Neemias falou, desafiou, mas estimulou. O que Neemias fez com que os homens que estavam prostrados, fez com que os homens que estavam acostumados, fizessem, sabe o quê? Levantassem e esforçaram as suas mãos. Veja o que diz o verso 18. Então, lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem, se esforçaram para trabalhar. Eles disseram o seguinte: nós não queremos mais essa condição. Talvez o que esteja precisando é isso, é você dizer assim: meu amor, o nosso casamento não merece a maneira como nós estamos. Vamos mudar. Quando você diz vamos, você está dizendo o quê? Eu quero, juntamente com você, termos momentos melhores, maravilhosos. Porque eu quero te amar até o fim da vida. Aí você começa, você sabe fazer, o Everson. Você sabe as palavras. Sabe conversar. Né, Gerlan? Nalva, meu amor,
estou cansado, mas eu estou aqui contigo. Olhe, talvez quando a gente apagar a luz eu já durma, mas eu vou dormir contigo. Irmãos, nós precisamos fazer essa declaração de que nós estamos envolvidos. Neemias motiva as pessoas para a ação. Ou seja, depois que Neemias ele tem as informações, sabe do desafio, ele não aborta a missão. Porque às vezes a gente começa, amor, eu vou mudar. Eu vou mudar. De hoje para frente, deixa o que passou, passou, como o ditado diz, e hoje eu vou ser o novo homem. Só que a mulher, ela não desmancha o bico dela, ela continua com o bico dela. E você só quer dizer que vai mudar para desmanchar o bico. Aí ela continua primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 10º dia, e o bico dela está desse tamanho ainda. Aí você vai dizer, não quero mais ser esse novo homem. Tchau. Irmãos, família é o que, igreja? Projeto de... Continua aqui 1 hora esse bico desmancha. Vai funcionar. Sabe por quê? O que você está fazendo é algo nobre. O que você está fazendo é algo louvável. O que você está fazendo é algo que glorifica a Deus. Neemias transmite a sua visão como uma solução para o problema. Neemias disse, a mão de Deus está sobre nós. Neemias disse, o rei nos é favorável. Quando chegou os inimigos e quis incitar, ninguém ouviu, porque já ouviram o que Neemias tinha declarado. A sua perspectiva correta, a sua perspectiva que você traz para sua esposa, para os seus filhos, vai animá-los e eles não vão querer ouvir quando você declarar que você quer lutar. O ambiente será transformado. Terceiro ponto, não desista da sua família. Ela é projeto de Deus. O projeto de Deus começou lá no Gênesis. Quando Deus criou Adão e criou Eva e disse para eles, multipliquem. E multiplicaram-se. Veio Caim, veio Abel, veio Sete. Aconteceu. Harmonia maravilhosa. Depois do pecado ficou difícil. O homem tem a tendência a ser abusivo, porque se ele tem o chamado para o governo, o homem agora se torna pesado no governo. E a mulher, ela resiste ao governo do homem. O pecado afetou tudo. Não brinca com o pecado, não. O pecado afetou o homem de todas as dimensões. Quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. Estou falando ser humano. Mas o pecado não fez com que o projeto família se acabasse. Deus tem uma bênção para todas as famílias da terra e que ele comunicou que seria através do descendente de Abraão, e o nome dele é Jesus. Veja que no capítulo 2 que nós estamos lendo, no versículo 12, Neemias disse, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Ou seja, o que Neemias fez foi Deus que colocou no coração dele. Família é projeto de Deus, porque Deus assim idealizou. Então ele não desistiu. No versículo 20 diz, então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Meus irmãos, não é fácil, mas pelo fato de ser projeto de Deus, justifica o fato de nós não desistirmos.
Deus colocou no nosso coração. Deus te chamou para isso. Não desista. É precioso demais. Sabe, existe um lugar que não é geográfico, mas que tem a ver com geografia. Existe um lugar que todo crente tem que estar. E o nome desse lugar, sabe qual é? O centro da vontade de Deus. E como eu consigo identificar que eu estou no centro da vontade de Deus? Tem a ver com que projeto nós estamos desempenhando nas nossas vidas. Veja que tudo depende. Por que o homem trabalha? Porque ele tem a responsabilidade de voltar para casa. A mulher também trabalha. Meu irmão e minha irmã, como é o dinheiro dentro de casa? É cada um por si? Tem que ser, olha, junto, porque é uma família, é planos, é construção em conjunto. Não é uma briga se você ganha mais, se você ganha menos. É sobre juntar e vocês construírem. Quando separa, não tem uma unidade de pensamento. Fazem 16 anos e é assim lá em casa, eu e minha esposa. Não tem meu dinheiro. De vez em quando eu faço um pix para ela. Mas não tem meu dinheiro, tem nosso. A linguagem é da unidade. A linguagem é do casal estar junto para construir. É o projeto de Deus. Como você trata isso? É um projeto que requer o seu engajamento. É um projeto que requer o engajamento de cada membro da família. No capítulo 6, Neemias está totalmente engajado e dá uma resposta para quem queria tirar Neemias do foco. Neemias disse: eu estou engajado numa grande obra. Sabe o que o inimigo quer? Que a gente trabalhe demais e saia de casa. Às vezes o inimigo quer que a gente trabalhe demais, até consiga comprar a bicicleta, o celular, mas a gente não está presente. Existe uma crise, a crise de masculinidade. Irmãos, eu fui na Compesa um dia desse. Quando eu chego na Compesa, Ricardo, que eu olhei para 3 homens, eu disse: misericórdia, o mundo está perdido. Olhei para os homens e... Jesus, o que é isso? Não é um julgamento condenando ninguém, não, mas Valber, a condição masculina, aí tem uma crise de masculinidade. Por quê? Aí as crianças estão crescendo tudo fraca, não conseguem fazer 10 flexão, não conseguem enfrentar os desafios. Por quê? Porque a gente está tão ocupado com os nossos sonhos que a ausência paternal, e isso não é sobre viver o projeto de Deus. Neemias disse no capítulo 6, no verso 9, porque todos eles nos procuram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Estavam tentando trazer desânimo, porque por mais que seja projeto de Deus a nossa família, não é fácil. Quem disse para você que perdão é fácil? Quem disse que manter a rotina constante é fácil? Não é fácil. E só porque é fácil que a gente vai dizer hoje aqui, é difícil, mas é projeto de Deus. Tem um cantor que disse: quer saber se eu quero outra vida? Ninguém entendeu ainda, não? Ele diz: não. Porque eu não quero estar aquém do projeto de Deus. Eu não quero estar longe do que Deus quis para a nossa família. Como aplicação dessa palavra, quero trazer 3 aplicações, ou, antes das aplicações, eu quero trazer 3 coisas que nos impedem, que faz com que a gente possa desistir da nossa família. Primeira coisa, o medo.
Segunda coisa, o orgulho. Terceira coisa, a impaciência. Terceira coisa, o medo, orgulho e impaciência. Medo. Já sofri tanto, pastor. Não quero mais. Orgulho de não aceitar, de endurecer o coração. Muitas vezes a mágoa é só orgulho evidenciado. E a impaciência. Mas deixe isso de lado. Troque o medo pela coragem. Troque o orgulho pela humildade. Troque a impaciência pela paciência. Vamos suportar. Não desista da sua família. Quantos homens já desistiram, foram embora. Quantas mulheres já desistiram. Mas nós não vamos desistir. Sabe o que Neemias fez? Neemias, ele comunicou a visão. Neemias deixou as pessoas conscientes. E Neemias fez o que era mais plausível. Disse, Deus está conosco. A mão de Deus foi que nos possibilitou isso aqui. Foi a mão de Deus que me fez chegar até aqui. E é a mão de Deus que vai fazer com que a visão sobre nós se realize. Irmãos, não tem nada melhor de dizer: a minha casa é um pedacinho do céu. Coisa linda. 5 horas, larguei. Vou pegar o ônibus. O calor, o frio. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu estava trabalhando num lugar. E às vezes a gente largava de 5 horas da manhã, 4h50. Aí eu trabalhava de madrugada. Não dormia, a costela dormia só. Aí quando a gente largava, meu colega dizia: ei menino, que agonia é essa de ir para casa? Se eu quero ir para casa, eu quero deitar com minha costela, quero dormir com ela. Que coisa maravilhosa. Neemias disse: nós vamos conseguir. Deus está conosco. Porque não é uma utopia. Não é aquele sonho acordado. Não é aquela coisa distante que alguém diz assim, ó, belisca ele para ele acordar. Não, é uma questão que pode acontecer. Só vai depender de quem? De nós darmos o primeiro passo.